Nunca na minha vida eu tinha visto tudo o que me mostraram naquele dia. Corpos quebrados, queimados, esses sacos que acabaram de encontrar em tal cova, em tal lugar. Então tudo era novo para mim, tudo. Eu não sabia que tiravam corpos de covas. Tudo o que as mães buscadoras faziam, eu não sabia. Mas depois houve um momento em que minhas emoções colapsaram. Definitivamente eu não conseguia me levantar. Para mim era muito doloroso estar procurando por Charlie em pedaços de carne humana. Não, quer dizer, eu fiquei muito mal, fiquei muito deprimida. Não me levantava, não tomava banho, não comia. Eu não queria largar o telefone de jeito nenhum. Eu sentia que estava perdendo tempo se eu me afastasse do que era o telefone, e sempre com o telefone na mão. E mesmo que eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo uma vez, não imaginei que isso fosse acontecer de novo comigo. São 2. A busca por desaparecidos é uma tarefa complexa e muito perigosa que milhares de famílias precisam enfrentar diante da falta de respostas das autoridades. É uma luta para as mães e famílias buscadoras conseguir chegar à verdade, ter justiça e ver de volta aqueles que amam. Com esperança, determinação e fotos em mãos, elas saem às ruas em busca de seus filhos. E uma delas é a senhora Phoebe, que foi forçada a se tornar uma mãe buscadora quando homens armados levaram seus filhos. A Carlos em 2019 e a Jonathan em 2023. E depois disso, a senhora não teve nenhuma informação de onde eles podem estar? Meu nome é Phoebe, sou mãe de Juan Carlos Delgado Gonzalez. Juan Carlos é uma pessoa muito trabalhadora, carismática. Ele tem formação em informática no ensino médio concluído. Ela tem uma paixão muito forte, que é o rap e o hip hop. Ela se dedicava a gravar vídeos dos garotos do rap, compunha músicas, tinha um trabalho formal. Ela gostava muito de cachorros, principalmente de cachorros grandes, cachorros de briga. Ela tinha muito carisma com eles e se dava muito bem. Pai de 5 filhos, uma menina com a primeira esposa e 4 filhos com a segunda parceira. Isso, ter muitos filhos o levou a buscar um salário melhor, a buscar uma nova oportunidade para poder cobrir suas despesas, uma melhor qualidade de vida para sua família. Ele me visitava com muita frequência, então ele dedicava muito tempo livre ao rap, a gravar discos. Então tinha 4 discos gravados com músicas. Ele compunha. Mas Juan Carlos sempre fazia questão de que a gente soubesse onde ele estava. Ele sempre encontrava uma forma de se comunicar e entrar em contato, mesmo sem crédito no celular ou algo do tipo. Ele até ia em lan houses para poder mandar alguma mensagem pelo Messenger para avisar que ele estava bem. Então, sempre que ele tirava esses dias para ficar no estúdio, ele avisava a gente. E se a gente via que já tinham se passado 2 ou 3 dias, às vezes víamos ele online ou víamos o último horário em que ele tinha se conectado. E aí a gente já sabia, de certa forma, que ele estava bem, muito carinhoso, um filho muito, muito bom. Ele sempre trazia, como ele dizia, o flow e sempre chegava dançando, rimando, compondo. E eu sinto falta dele sempre, porque todas essas coisas que ele fazia, ele sempre chegava e me dava beijos no rosto. E ele enchia meu rosto de baba, porque era muito, muito beijoqueiro. Vivíamos de uma forma tranquila, ele no espaço dele, com a família dele, com os filhos dele, sempre atento à filha mais velha que ele teve com a esposa. E trabalhava em uma instituição bancária múltipla. Mas, como eu te disse, ele precisava, de um pouco mais de renda e vivia procurando um bom emprego. Ele dizia que ia encontrar o emprego dos sonhos dele. Ele estava matriculado na Universidade de Guadalajara para continuar estudando. Na verdade, era parte do que eu lhe dizia que não. Eu, como mãe, não me conformava que ele tivesse apenas o ensino médio e o curso técnico que tinha,
Então, eu o apoiava para que continuasse estudando e poder ter um futuro melhor, já que fazia parte da inquietação dele poder ganhar mais para poder arcar com suas despesas. Naquela época, bem, começou a surgir o que chamamos de auge, quando as mães começaram a procurar por seus filhos. Eu via as senhoras na televisão, via nas marchas, com fotos de seus filhos na blusa, com faixas, com cartazes, mas tudo isso passava despercebido por mim. Quer dizer, eu não me imaginava no lugar delas, não me imaginava batendo nas portas das autoridades. Porque eu nunca acreditei que isso fosse acontecer comigo. Era como uma espécie de... Eu simplesmente não pensava que isso fosse acontecer comigo, porque não era algo com que eu lidava no meu dia a dia, nem minha família, muito menos ainda. Então, no dia 1º de maio de 2019, ele aparece na minha casa. Primeiro, ele me manda uma mensagem que pergunta se eu estava em casa. Eu digo que sim. Posso ir tomar café da manhã com você? Ele disse, sim, você pode vir tomar café da manhã comigo. Além disso, quero te contar uma coisa. E aí ele chega. Por volta das 9h30 da manhã, tomamos café juntos. E os beijos cheios de baba de sempre. E eu reclamando e limpando o rosto, porque ele me deixava toda assim. Isso. Tomando café da manhã, ele começou a me contar que tinha encontrado o trabalho dos sonhos dele, que tinha uma entrevista, que estava reunindo a papelada porque já iam entrevistá-lo. Ele não me disse quanto ia ganhar, também não me disse que tipo de trabalho era, muito menos. Só disse que era um trabalho que poderia ajudar ele e a família dele a seguir em frente, porque era um trabalho muito bem pago. E não, eu não pensei em dizer tenha cuidado ou algo assim, porque eu não sabia que estavam recrutando jovens desse jeito, muito menos. Simplesmente eu fiquei feliz que ele finalmente tivesse encontrado algo e ele comentou comigo que praticamente já estava dentro, que a única coisa que ele precisava era reunir os documentos e poder ir à entrevista. Então ele me pediu um comprovante de endereço, porque o INE dele tinha o endereço lá de casa. Ele me pediu um comprovante de endereço emprestado, dizendo que era a única coisa que faltava para que tudo desse certo. E na mochila eu coloquei uma conta de luz, daquelas contas da casa. Ela se despede de mim, me dá meus beijos cheios de baba e vai embora. Ele me disse a última coisa que falou. Eu tinha comentado que a casa onde morava eu estava emprestando para ele. Eu disse para ele, combinamos que eu empresto a casa, mas você paga na água. Ele me disse, este ano a água vai mudar, vamos conseguir pagá-la, porque está pendente. Porque já estávamos falando que já era maio e não tinha sido pago o que faltava dos meses. Meses do ano mudam a nossa vida. Antes do desaparecimento do filho, eram uma família tranquila. O filho deles, Carlos, era uma pessoa carinhosa e sonhadora, e mesmo sendo muito difícil viver de música, ele sempre procurava uma maneira de ajudar a família. É por isso que, querendo melhorar sua estabilidade financeira, ele aceitou ir a uma entrevista de emprego sobre a qual ninguém sabia do que se tratava. E sem saber que a vida da sua família mudaria, mas de uma forma que ele menos esperava. Isso foi numa quarta-feira, né? Aí passou quinta, sexta. E no sábado, a companheira dele ligou para outra nora, para a esposa de outro dos meus filhos, e pediu para ela cuidar das crianças, porque tinha coisas para fazer. Então, minha nora me perguntou se eu podia cuidar deles, e eu disse, você que sabe, é você quem vai cuidar deles. Porém, ela não compareceu, nem levou as crianças no sábado. Então, no domingo, depois do meio-dia, chega a parceira do Carlos e pergunta pela minha outra nora, e elas entraram no quintal. E quando voltam chorando, as duas. Eu não sabia por que elas estavam chorando, muito menos. Só que Laura não me disse nada, quem me contou foi a outra. Ela me disse que eu ia cuidar das crianças ontem, porque ela está procurando o Carlos. Como assim não está procurando? Ela está procurando o Carlos porque levaram o Carlos.
Então, quando disseram que levaram o Carlos, minha primeira reação foi: daqui a pouco ele aparece. E o levaram mesmo, porque eu já tinha ouvido falar de pessoas que eram levadas. Eu tinha alguns vizinhos que já tinham passado pelo clássico levanton, mas eles apareciam, às vezes vivos, machucados, ou se estavam sendo velados, obviamente tinham sido encontrados sem vida. Então, da minha reação foi essa, que daqui a pouco eles aparecem. Então, eu me acalmei um pouco, não entrei em pânico. Me surpreendeu um pouco o fato de que ele tinha sido levado, porque eu não sabia se ele tinha feito algo, muito menos. A gente conversava muito, ele sempre me contava sobre os projetos, né, sobre a música, né, que ia gravar outro disco, que ia montar um novo estúdio. Porque além do que ele também fazia, tatuava, compunha. Então eu sempre conversava com ele, mas ele nunca tinha me falado de outra coisa, ou que estivesse em algo errado, ou que alguém tivesse oferecido algo para ele, muito menos, até que ele me falou sobre esse trabalho. Então, quando ela me disse isso, pensei que logo ele apareceria. Mas depois, ao longo da tarde, ela começou a se mobilizar. As duas mulheres começaram a se mobilizar para pegar fotos. E não precisamos ir perguntar não sei onde, com não sei quem, porque de verdade eu não lembro os nomes das pessoas que elas mencionavam. Me disseram para ir para certo lugar. Então, quando eu as vi, que estavam assim, entrando e saindo, eu já conversei com a parceira dele e falei: olha, vem cá, me conta como ele está. Eu digo isso porque ele veio aqui na quarta-feira pedir uma conta de luz, porque disse que tinha uma entrevista de emprego. Sim, ele tinha uma entrevista de emprego para a qual tinham chamado ele para ir. Ele já estava praticamente contratado para a entrevista. Perguntei o que houve. Ele disse: não sei. Carlos tinha um amigo chamado Trailer e esse amigo também curtia rap e hip hop. E ele disse: vou fazer uma viagem, cara, mas te vejo quando voltar. Então esse rapaz viajou e na quinta-feira, quando ele voltou, foi quando começou a ligar para ela, começou a ligar, e ela não atendia. Isso foi o que a parceira do Carlos me contou. Ela não atendia e ele perguntou: por que você não me atende? De acordo com as mensagens enviadas por ele durante o mês, por que você não me atende? Estou te ligando e você não me atende. Já cheguei, né? Isso aconteceu na quinta-feira. Na sexta-feira, o rapaz começou a ligar para a parceira e ela não atendia. Ela não atendia achando que ele não chegava, pois estava no estúdio ou em outro lugar. E por isso ela não atendia. Até que no sábado, quando ela já falou com a outra, foi porque ela já sabia que ele tinha sido levado e o rapaz. O amigo a levou ao Instituto Médico Legal para procurá-lo porque ele disse: é que por que você não me responde? É que eu pensei que era o Carlos. Como você pensou que era o Carlos se ele não respondia? Ele costumava ficar sem crédito. Me passa seu telefone para eu ligar para o meu parceiro. E por isso ela não respondia, porque achava que era ele pedindo o telefone do amigo e ela não respondia. Então foi aí que ele disse: sou eu quem está te ligando. Me disseram que tinham levado o Carlos. Como assim levaram ele? Como assim levaram ele? Sim, levaram ele por ali, perto dos trilhos do trem, bem perto do trabalho dele, que ele tinha ali no verde. E aí ele disse: então vamos procurá-lo. Para isso, deram detalhes de como tinham levado ele. Um senhor que vendia pão ali perto foi quem percebeu que tinham levado ele. Eles o colocaram à força na caminhonete e o encapuzaram. Colocaram um saco preto na cabeça dele e o colocaram lá dentro. Então, se as caminhonetes tinham características como as da promotoria, o que a gente conhece como caminhonetes oficiais, foi esse tipo de caminhonete que usaram para levá-lo. Então, o senhor do PAN disse isso para o amigo e começaram a procurá-lo. Obviamente foram os bandidos que o levaram, ele disse: vamos ao Instituto Médico Legal procurar. Quando ela foi no domingo me avisar, eu não sabia que ela tinha ido ao Centro Municipal de Educação porque não tinha dito nada. Não tinham querido me contar nada, muito menos até terem certeza ou algo assim. Mas não, ela não estava, eu soube disso. E aí passou toda a tarde de domingo, do domingo 5 de maio, olha só, já tinham passado 5 dias. Passou tudo o que aconteceu durante a tarde e eu fui dormir. E ela me trouxe umas fotos e me disse que ia sair com um senhor, que lia as cartas ou que via coisas e que ela ia com ele.
porque já tinham antecedentes de que esse senhor realmente localizava as pessoas por meio do que ele fazia. Então, como não é o meu forte, eu disse para ela, eu não quero encontrar, não quero procurar. Eu não. Agora realmente não faço isso, né? E eu disse, bom, aqui deixo essas 2 fotos, caso queira ir procurá-lo. A senhora vai embora. E ela se retirou, foi embora. A senhora Phoebe achava que era um erro ele estar desaparecido. Ao ouvir que algumas caminhonetes parecidas com as da promotoria o detiveram, a primeira coisa que pensou foi, por que será que o detiveram? Então, decidida para não ficar de braços cruzados, no dia seguinte ela foi muito angustiada a procurá-lo na promotoria, mas ela nunca poderia imaginar o caminho de incerteza pelo qual passaria depois, pois já amanheceu. E nas notícias daquele dia apareceu uma matéria na televisão, dizendo que tinham encontrado uma casa de segurança e que haviam resgatado 9 pessoas. Quando eu prestei atenção, pensando que poderiam dizer o nome do meu filho, mas não disseram o nome de ninguém mesmo. Nessa casa de segurança, tinham resgatado um jovem que na sexta-feira, para poder levá-lo, tinham matado a filhinha dele, que ela não largava ele, então tiraram ela dele e a mataram. E o rapaz tinha sido resgatado. Na segunda-feira ele estava resgatado naquela casa de segurança. Então eu fui lá, na Rua 14. Na Rua 14 é onde ficam as instalações da Promotoria do Estado. E então eu cheguei e ninguém me dava atenção. Cheguei, pegaram meus dados e pediram meu registro geral, até tiraram fotos minhas. Era assim que eles agiam, com muita segurança. E aí eu comecei a fazer perguntas, olha... E sobre os rapazes que resgataram na casa de segurança, porque vieram me buscar? Eles me viam? Eu perguntava, e nem sequer me respondiam. Então já eram mais ou menos 3h30, 4 da tarde, quando um agente se aproximou de mim e perguntou, mas já te atenderam? E eu disse, pois estou perguntando. Onde quer que eu vá perguntar, ninguém me dá resposta. O que você precisa? E aí eu contei para ele. Eu disse, quero saber se entre os resgatados da casa de segurança está o meu filho, que foi levado no dia 1º e apareceu na casa de segurança, quero saber se ele está lá. E aí ela me perguntou o nome dele, eu disse, ela me levou até um escritório, digitaram no computador para procurar o nome dos que estavam lá. E ela me disse não, quando levaram seu filho, porque para mim... não entrava na minha cabeça o que era a palavra desaparecido. Quando levaram seu filho, eu disse, bem, segundo o amigo, disseram a ele que na quarta-feira, o último dia que ele tinha estado comigo, ele me disse para ir à delegacia de desaparecidos, pois não seria atendido ali. Fiquei pensando onde ficava essa delegacia. Porque eu não sabia que existia uma delegacia de desaparecidos. Eu não sabia que tinha que fazer um boletim de ocorrência, eu não sabia de nada. Porque como isso não fazia parte do meu dia a dia, eu realmente estava completamente perdida em relação a tudo isso. E também sei muito pouco sobre andar de ônibus, não saberia te dizer tal rota, tal coisa. Eu perguntei, você pode me dizer para onde eu vou, como eu chego lá? Ela me disse, aqui, depois na esquina, pega o ônibus número tal, que ele te deixa bem na esquina da delegacia. Então, eu subi, ele me deixou bem na esquina, foi rapidíssimo, acho que já passando das 4 da tarde, eu já estava lá na delegacia. Cheguei e perguntei ao segurança da entrada, pois também há segurança no local. E os protocolos que eles seguem, de não deixar você entrar, nem nada disso. Cheguei e perguntei ao segurança da entrada, o que você deseja? Gostaria de saber se meu filho está entre as pessoas resgatadas da casa de segurança. Ele não me perguntou o nome, não me disse nada. Nada. De quando o levaram, ela me disse, não, ele não está aqui, vá ao CMF. Quando ela falou CMF, senti que o sangue desceu para os meus pés, tirando minhas esperanças de vida. Mais do que tudo. Como mencionei, não sei andar de ônibus. Nesse dia, peguei o macrobus e me orientaram a pegar um ônibus e depois outro para chegar ao meu destino. Foi tudo tão rápido que eu cheguei ao instituto em menos de meia hora. E cheguei pensando que era ali do jeito que o policial me falou. Cheguei pensando que ela estava lá e já falei com a moça que me atendeu e aí já pegaram meus dados e tudo.
Foi aí que percebi que o parceiro dela já tinha ido buscá-la lá, porque eu só completei alguns dados de características que ela não tinha informado. Então eu já as disse e me levaram para uma sala onde começaram a me mostrar fotos em um computador. Me disseram que iam me mostrar fotos a partir do dia em que ele havia desaparecido ou que tinha sido levado, e então começaram a me mostrar as fotos. Nunca, nunca na minha vida eu tinha visto tudo o que me mostraram naquele dia. Corpos desfigurados, queimados. Sacolas, me disseram, essas não podemos te mostrar porque ainda não foram processadas. Essas sacolas que acabaram de encontrar em tal cova, em tal lugar. Então tudo era novo para mim. Tudo. Eu não sabia que tiravam corpos de valas, tudo o que as mães buscadoras faziam, eu não sabia. Eu não sabia que os encontravam desmembrados, eu não sabia que os encontravam mutilados ou que arrancavam as tatuagens deles. É algum desses aqui? Não, não é nenhum. Então, a moça que me atendeu me disse, você pode vir. Todos os dias, se você quiser, na hora que você quiser, nós trabalhamos 24 horas. A hora que você quiser, mostramos o que está chegando ou o que está saindo. E então eu disse que sim. Para todos eu dizia que sim, sim, eu venho. Então começou a minha caminhada. É tão doloroso para mim lembrar desse caminho que chegou um momento em que, em um canteiro central, eu me joguei e comecei a chorar. De dor, da impotência que eu sabia que sentia. Ficar procurando por ele daquela forma. Naquela parte. Porque, como o policial tinha me dito para ir ao Instituto Médico Legal, então era a única coisa que eu sabia fazer. Ir ao Instituto Médico Legal, e era o único lugar onde eu ia. Instituto Médico Legal, Instituto Médico Legal. E já tinham se passado cerca de uma semana ou duas. Quando uma vez eu disse para a moça que me ensinou, tinha saído uma matéria onde apareciam as fotos que mostraram. Encontraram uma cova em Tlajomuco, que é muito repetitivo, Tlajomuco. E ela me disse, vamos te mostrar o que acabou de sair da cova de Tlajomuco. E eu disse, sim, já vi a notícia e vi as fotos. Então eu disse, você pode me mostrar, por favor, o corpo que está no tambor azul? Quando me perguntam sobre o tambor azul, eu confirmo. Nas fotos da cova aparece um tambor azul e dá para ver uma perninha e ele me diz, ai não senhora, não é um corpo. O tambor só contém perninhas e pés. Foi quando percebi que eles nos cortam em pedaços. Os sacos que jogavam eram jogados para eles, contendo pés, cabeças, braços, pernas e torsos. Então perguntei, vocês vão montar tudo o que me mostraram? Ela disse sim, porque me mostravam como se fosse um quebra-cabeça. E foi quando percebi que não era bolsa-corpo, era que eles misturavam todos. Até ela mesma fez o comentário, disse, eles deixam bem difícil pra gente, porque não é como você diz, bolsa-corpo. É bolsa-pés, bolsa-braços. E montar eles, a gente? Então eu já saí dali, e sempre que eu saía, eu me sentia como se eu estivesse flutuando, me perguntando, onde você está? Por que não me levantar? Até que um dia cheguei lá mesmo no Centro Municipal de Educação Fundamental e eu disse para a moça que me atendeu, quando você vai me entregar? Quando eu vou te entregar? Para quem? Ué, Charlie, você me faz ir e voltar sem resolver nada comigo. Eu disse, se eu vi que quando eles pegam alguém, rapidamente matam e já estão velando o corpo. E ele me disse, não senhora, é que o Charlie ainda não saiu. Charlie ainda não saiu daqui, não o recebemos. Eu disse, é que é muito rápido quando eles pegam e matam. Eu disse, preciso ir à promotoria de desaparecidos para registrar uma denúncia. Você já fez a denúncia? Eu disse que preciso fazer uma denúncia. Porque Charlie está desaparecido. Foi aí que mudou o conceito para mim. Charlie já não era alguém sequestrado. Agora Charlie era um desaparecido. Eu me lembrava das senhoras, me lembrava da televisão, das marchas. Já falei para ele.
Então, o que devo fazer? Me oriente. Preciso que você vá fazer o seu boletim de ocorrência de desaparecimento. Ela me disse para levar, felizmente eu tinha as 2 fotos que a Laura tinha me dado. As 2 fotos que ela tinha me dado para poder começar a procurá-lo. Porque ela me disse que eu tinha que levar fotos, que eu tinha que levar o máximo de informações possível, que eu fosse preparada com o número de telefone, as redes sociais. A senhora me orientou bem e eu liguei. Sábado, pedi à minha filha que me pegasse no semáforo após o trabalho, para irmos buscá-la em casa. E então chegamos, por volta das 3 da tarde, à delegacia de desaparecidos. Estou te dizendo que já tinham se passado quase 28 dias desde que ela desapareceu. Essa é a realidade vivida no México, especialmente em Jalisco, o estado com mais desaparecidos no país. E é que a quantidade de denúncias que existem por recrutamento forçado levou as mães buscadoras à conclusão de que essa é a forma de agir do crime organizado. Ao se aproveitar da vulnerabilidade dos jovens em sua busca por uma vida melhor, sem pensar que estão sendo enganados, para depois fazê-los desaparecer e, em outros casos, acabar, como conta a senhora Febe. É muito triste pensar que um ente querido possa acabar dessa maneira. Ninguém está preparado para enfrentar uma situação tão complicada. Já tinham se passado uns 28 dias e eu não sabia que tinha que fazer um boletim de ocorrência. Então eu perguntei para que isso serviria. E ela me explicou. Em primeiro lugar, para que comecem a procurar por ele. Em segundo lugar, para que te deem uma ordem e façam um teste de DNA. Esse DNA vai ser comparado com tudo o que está aqui. E quando ela me disse com tudo o que está aqui, veio à minha mente todas as cabeças que eu tinha visto, todos os corpos mutilados, queimados, até mesmo ossadas que estavam ali também. Muita coisa, muita coisa. E então nós fomos fazer a denúncia. Eu já tinha levado o que ela tinha me pedido, né, todos os dados possíveis, as fotos, e então nós fomos. Eles nos atenderam quase imediatamente, por volta das 3 da tarde, e a partir daí começaram a nos atender. Eles nos levavam de uma mesa para outra fazendo perguntas, faziam as mesmas perguntas, e eu respondia tudo sobre o que ela fazia, a idade, a altura, tudo. Mas aí um dos funcionários se aproxima de uma das mesas, olha para mim e diz: "A senhora sabia muito bem no que seu filho estava envolvido, não é?" Eu perguntei: "Por que o senhor está dizendo isso?" "Porque todas as mães vêm aqui e choram, mas sabem muito bem onde seus filhos andam e com quem andam." Eu disse que não sabia do que ele estava falando. Eu vim aqui para dizer o que aconteceu e por que o levaram, e quero que, por favor, me ajudem a procurá-lo. É que se vocês dissessem qual é a realidade, facilitariam o nosso trabalho. Eu disse: "Pois estou te dizendo o que é." Aí eu não sabia que para mim estava me revitimizando quando já tínhamos terminado de levantar a denúncia e de todos os dados que nos pediram. Já para isso, um deles comentou que já tinham rastreado o seu nome e que aparecia como funcionária de uma instituição bancária múltipla. Já sabiam que eu tinha um canal onde fazia os vídeos, que eu tinha página e tudo. Eram mais ou menos 2 da manhã quando nos soltaram e foi nesse horário que nos deixaram. Eu já tinha a ordem para o exame de DNA, mas só podia me apresentar na segunda-feira. Era preciso levar uma das filhas dela para fazerem os testes de DNA. E as minhas também, para poder comparar, segundo eles. Então nós saímos de lá. No domingo já foi como um alívio, porque ele disse que eles iam me ligar, que eles iam me ligar, que iam procurar por ele e que iam me ligar quando o encontrassem para me avisar. Então isso foi no domingo, já era outro dia, na segunda-feira. Eu fui fazer o teste de DNA com uma das filhas dele, tinha pedido para a mãe me deixar levá-la. Já fomos ao Instituto Médico Legal para fazerem o teste de DNA em nós. Nesse mesmo dia tinha uma manifestação do lado de fora com mães à procura. Eu não sabia que elas eram chamadas de mães à procura. Estava o presidente dos direitos humanos apresentando seu relatório de governo e as senhoras o interceptaram ali. E então fiquei um tempinho com elas, mas eu não sabia o que dizer.
Ouvi elas e vi com suas camisetas e tudo. Mas eu fui só para a coisa da teste de DNA e fui embora. Já era segunda-feira, mas a partir daí eu fiquei por lá, esperando que me ligassem, esperando receber aquela ligação da promotoria, onde me dissessem que iam encontrá-lo e que iam encontrá-lo. Eu continuava voltando. Mas depois houve um momento em que minhas emoções desabam. Definitivamente eu não conseguia me levantar. Para mim, era muito doloroso estar procurando pela Charlie em pedaços de carne humana. Não, quer dizer, eu fiquei muito mal, fiquei muito deprimida, não me levantava, não tomava banho, não comia. Eu não queria largar o telefone de jeito nenhum, sentia que estava perdendo tempo se eu me afastasse do telefone e sempre com o telefone na mão. Ocasionalmente, 1 ou 2 vezes por semana, se necessário, eu me levantava e ia procurá-lo, voltava e tomava um banho qualquer e voltava para a cama. Me derrubou totalmente. Isso me derrubava completamente. Não comia, perdi muito peso. Minhas filhas começaram a querer se preocupar comigo, mas eu não permitia. Eu não permitia que ninguém me perguntasse nada, não permitia, porque sentia que era algo muito meu e não deixava ninguém me perguntar nada. Eu não saía na rua. Eu sentia que as pessoas me apontavam, porque depois do que os policiais me disseram quando fui fazer a denúncia, eu me sentia marcada. Então, assim, passaram maio, junho. Em maio mais ou menos, durante todo o mês, e depois em junho, que eu já tinha feito a denúncia, eu podia me levantar, mas não, eu não queria me levantar, queria ficar. Eu pensava nele. Eu me lembrava muito de quando era pequena, né? Me lembrava muito desses beijos cheios de baba. Eu sinto tanta falta de saber dele. E as perguntas, por quê? O que aconteceu? O filho caçula dele era um bebê recém-nascido quando ele partiu. Foi muito doloroso ver a família dele. As filhinhas dele, o filhinho dele, a companheira dele por aí, tipo em agosto, mais ou menos. Eu vi um post no Facebook. Eu não entrava nas redes sociais, muito menos. Te digo que sentia que perdia tempo. Eu não entrava. Então, um dia eu entrei no Face e vi uma ficha de busca de uma pessoa, não lembro quem era, mas eu vi. Entrei em contato com o coletivo e disse, então, eu não queria postar porque estava com medo. Eu não colocava nos status do WhatsApp por medo. E quando já tinha aquela ficha, falei com eles, entrei em contato com eles. E comentei com eles se poderiam fazer uma publicação do meu filho. Me pediram fotos e me pediram dados e eu os enviei também. Foi aí que os amigos dele perceberam. Os colegas de trabalho dele. O pessoal do ensino médio. Os garotos com quem ele convivia. Muita gente que o seguia percebeu porque era público e estava no coletivo. Já me surpreendi muito ao ver quantas vezes compartilharam sua publicação procurando. As pessoas foram muito solidárias nesse sentido, pelas redes sociais, pessoalmente. Eu estava com medo, eu não queria dizer nada. Em casa, as perguntas da família do meu marido me machucavam muito. É verdade que já o encontraram? Você realmente o encontrou em alguns sacos? É verdade que não tinha cabeça? Conte para nós. A curiosidade deles, da própria família, me machucava muito. Então eu me afastei do que era a família do meu marido. Aqui eu não tenho família, me afastei do que era a família do meu marido. Eu não queria que ninguém me perguntasse nada quando vi, já que a publicação já estava chegando o dia do desaparecido e anunciaram na página onde eu já tinha postado.
E já entrei em contato. O que eu preciso? O que eu preciso para assistir a missa? Então, traga uma camiseta com a foto do seu filho. Ou traga fotos. Ia ser enterrado a essa hora? Então, eu tinha visto perto de casa um lugar onde faziam camisetas e fui lá. Fui com o rapaz e disse, preciso de uma camiseta com a foto do meu filho, porque ele está desaparecido. E ficaram boas em mim. Lá estava a mãe dele cuidava de um negócio de comida. E quando fui buscar a camiseta, as pessoas já sabiam. As pessoas já sabiam que Charlie ele estava desaparecido e os comentários me machucavam muito. A senhora fez questão de, antes de me entregar a camiseta do meu filho, comentar com os clientes dela, mas ainda assim com certo sensacionalismo, né? Como se fosse para se solidarizar e compartilhar os cartazes, não é? Quando eu peguei a camiseta, as pessoas me apontavam. Eu passava e ouvia comentários do tipo, por alguma razão o levaram, o mesmo que diziam na delegacia, por alguma razão o levaram. Se as pessoas soubessem como dói, como tudo isso dói, como os comentários que fazem te apontam, como te revitimizam. Por Deus, eu não desejo que ninguém esteja no meu lugar, ninguém mesmo. Nunca pensei que isso fosse acontecer comigo, que um dos meus filhos desaparecesse. Já quando fui à missa dos desaparecidos, foi aí que conheci as companheiras do coletivo, mas foi só daquela vez. Me juntei à marcha. Eu sentia que gritava com tanta dor. Eu as ouvia gritar e eu também gritava, mas me senti como se estivesse liberta. Mas foi só naquele dia, nada mais. No dia seguinte, eu acordei caída de novo. Foi como reviver essa dor. Ou seja, ao invés de me sentir bem nos dias seguintes que restaram, não. Ver tanta gente, porque a marcha era muito longa, ver tanta gente com as fotos de seus filhos, eu nunca imaginei que houvesse tantos desaparecidos. E eu olhava para trás porque eu estava bem na frente, fui bem na frente, mas eu olhava para trás e via a fila. Assim era a marcha, quarteirões de pessoas caminhando com fotos de seus filhos. Eu pensava, como é possível que haja tantos? Né? Muitos mesmo. Já no mês seguinte, eu as vi um dia no Centro Municipal de Educação Fundamental, que estavam em uma manifestação que eu organizei. Foi como um impulso para mim vê-las ali. Eu me levantei e fui. Meu marido disse, para onde você vai? Vou tomar banho? Como assim você vai tomar banho se você não toma banho? Vou tomar banho porque vou sair com elas. Por que você vai sair com elas? É que daquele lugar eu fui embora. Além do protesto no dia da separação, não os vi em lugar algum. Quero estar com eles. E aí eu fui, cheguei e já foi embora. Tinha imprensa, né? As moças estavam entrevistando elas, estavam gritando lá fora. Tinha faixas com as palavras de ordem, tinha faixas com os pedidos que elas exigiam. E foi aí que eu vi o que dizia: precisamos de antropólogos, geneticistas, respostas dos corpos que estão lá dentro, porque havia muitos corpos atrasados. Eu não sabia de nada disso, sabia que havia muitos, mas não sabia que eram tantos a ponto de fazer uma manifestação ou um protesto. Comecei a me envolver com elas, mas ninguém olhava para mim, pois estavam ocupadas com a própria manifestação. E eu dizia, mas eu também tenho um desaparecido, mas eu não conseguia falar. Eu não queria aparecer na televisão. Eu tinha medo porque já nas buscas, enquanto eu estava lá no CEMEFO, eu ouvia histórias tipo, é que ameaçaram ele, ameaçaram a família, é que me disseram para tirarem as fichas, disseram para retirarem a denúncia, porque senão também ia acontecer com eles. Eu tinha medo que aquilo acontecesse comigo. Algo ou com a minha família. E então, assim, estou te contando que começaram a passar os meses, e depois foram se transformando em anos. Nesse tempo, né, fui a muitos lugares, fui a todos os legistas do estado de Jalisco. Sou eu quem vai procurá-los, revisar foto por foto, porque também fiquei sabendo que os levavam para outros lugares, não só isso, aqui em Jalisco. Fui para Michoacán, para Guanajuato, para Querétaro, Zacatecas.
Fui para Coahuila, para Nuevo León, para Chihuahua, para verificar o centro de medicina forense. Me atendiam e tudo. Alguns me pediam colaboração, mas quando sabiam que eu era de fora, aí sim me mostravam o que tinham. Não encontrei nada em Saltillo, Coahuila. Parecia que eu tinha encontrado, porque o rapaz era igualzinho àquele. Em tal lugar, em tal praça, andava um rapaz igualzinho e eu me deixava lá. Fui para Monterrey, felizmente tenho família lá, em Saltillo e Zacatecas. E eu ia para onde fosse possível para procurá-lo, sem deixar de procurá-lo aqui mesmo, no estado. Comecei a apertar as valas e agora já era mãe buscadora. É muito difícil aprender um ofício. Sou mãe buscadora, pois nunca imaginei que isso aconteceria comigo ou que diria com o que trabalho. Comecei a ir às fossas. Comecei a ver como eles tiravam, como encontravam quando estavam inteiros. Quando eu estava em Enosamenta, comecei a perceber que eram pessoas de longa data, quando já estava em Enosamenta. Ou seja, eu aprendi. Eu tive que ver os sacos. Eu tive que vê-los sem saco, só os corpos mesmo, assim, mutilados, queimados. Pensei que era forte, mas tudo isso nos abala. Eu dizia, sim, eu vou, vamos. Quando éramos convidados para ir às valas, o fiscal avisava sobre o local onde estávamos trabalhando. A gente saía bem cedo, não importava se tínhamos tomado café da manhã, almoçado, se levávamos comida, se faltava água. A gente ia mesmo assim. Depois de me juntar ao coletivo, com as meninas e senhoras, nós íamos para todos esses lugares. Naquela época passou um rapaz que estava em algo de Gracián, São Luís Potosí, e diziam que era Charlie. Esse rapaz viralizou e todo mundo mandava mensagens. Eu não sei como me encontraram e sabiam que eu era a mãe. Segundo eu, não, mas todo mundo sabia. Muita gente que sabia que eu era a mãe dele me mandou a foto. E é Charlie, e é Charlie, e é Charlie. Sim, era o Charlie, mas não o meu. E as tatuagens eram no braço direito, mas não eram as do Charlie. Igualzinho, igual. Parecia que tínhamos encontrado ele, mas ele não estava em situação de rua em São Luís Potosí. Não coloquei mais nada, nem fiz uma publicação agradecendo por terem esperança de que fosse meu filho. Continuávamos procurando. Assim, naquela época, minha família também começou a desmoronar. Minhas filhas se afastaram. Meu marido se recusou a discutir o assunto. Ele nunca me acompanhava a lugar nenhum, nem ao semáforo, nem a uma manifestação, muito menos a uma missa. Eu me sentia sozinha, me deixaram sozinha, minha única família, né, agora eram minhas companheiras, as mães buscadoras. Eu sentia que eu podia cantar a mesma música 20 vezes e ninguém me dizia nada, que me ouviam em casa. Eu não podia chorar, me diziam, já vai começar de novo, aí vai você de novo. Ou seja, você não pode dizer nada. Já para de procurá-lo. A essa altura, eu acho que já mataram ele para que você ainda procura. Mas como mães, nunca paramos de procurar e nunca perdemos a esperança de encontrá-los. Já era muito remota assim, a possibilidade de encontrá-lo com vida, então eu dizia que precisava encontrá-lo, nem que fosse morto no Instituto Médico Legal, para dar a ele um lugar digno de descanso, para poder ter onde chorar por ele, ou não chorar, mas pelo menos descansar e fechar um ciclo. Dizer, agora já sabemos de Charlie, sabemos onde ele está. Meu outro filho dizia, já não o procure mais, já foi. Então, que já passou muito tempo, até que meu coração pare de bater, eu vou continuar procurando por ele, assim. E como eu te disse, aconteceram tantas coisas e tantas buscas em tantos lugares. E mesmo que não
Eu imaginei que isso fosse acontecer comigo uma vez. Muito menos imaginei que fosse acontecer de novo. São 2. A busca pelo seu filho Carlos se tornou sua principal prioridade, deixando sua vida de lado e começando uma busca por conta própria. Ela sabia que não seria fácil, mas Dona Febe tinha certeza de que não podia desistir. E que em algum lugar tinha que haver uma resposta. Foram meses muito difíceis, em que sua saúde foi prejudicada pela angústia e pelo desespero. Ela se sentia muito sozinha e pouco a pouco foi vendo sua família desmoronar. E um dia, sem esperar, ela não estava sofrendo apenas por um filho, mas agora a história se repetia. 29 de março de 2023. Meu filho me avisou, ele trabalhava lá em casa, Jonathan tinha 29 anos. Me avisa que vai buscar os filhos dele. Ele trabalhava lá em casa desde a pandemia porque ficou sem emprego. Ele se dedicava a fazer caixas para carros, para alto-falantes, para poder ganhar dinheiro para suas despesas e para as dos filhos dele. A esposa dele trabalhava 2 dias por semana, quarta e sexta-feira, e então eles já iam dormir para cuidar das crianças. Ele era quem fazia o café da manhã, almoço, jantar, ajudava nas tarefas, dava banho, cuidava da escola, levava e buscava as crianças. Como ele tinha essa oportunidade de estar em casa, era isso que ele fazia. Vou te dizer uma coisa. Lá estavam eles, ele nem conhecia o próprio filho. Eu não sabia se eles tinham tomado as vacinas, comido ou feito a lição. Eles cuidavam dos próprios filhos. Um dia, Jonathan saiu e me disse, vou buscar as crianças na escola. O menorzinho tinha 4 anos, ele ia buscá-lo no jardim de infância. O outro, naquela época, tinha 6 anos. A menina de 9 anos estava no ensino fundamental. Primeiro eu buscava o menino no jardim de infância e depois buscava os da escola primária. Não tinha se passado nem meia hora, quando de repente eu ouvi baterem na porta e ouvi os gritos das crianças. Mas eram gritos diferentes, porque às vezes eles chegavam chorando e eu já saía. O que aconteceu? Ele não quis me comprar um geladinho. É que ele não quis me comprar um sorvete, mas naquele dia não era choro, porque ele não quis me comprar o sorvete. Era um choro de terror, um choro desesperado das crianças. Abri a porta. E era uma senhora que estava de passagem ali da escola que tinha levado eles. Ela viu, ela acabou vendo tudo como foi o caso. Levaram meu filho na frente de todas as crianças da escola, do lado de fora da escola, na frente dos professores, dos vendedores e de todo mundo. Então a senhora me contou, disse, isso é levar seu filho. Como assim levaram ele? Agora sim, de verdade. Eu não sabia por que estavam levando Charlie, também não sabia por que levaram Jonathan, se Jonathan trabalhava ali em casa, se era pai em tempo integral. E aí a senhora já me falou, então me deixou eles, de repente ela volta e me entrega as mochilas. Para isso. Um senhor se solidarizou com ela, viu eles no carro e foram me levar, e aí ele me trouxe as mochilas das crianças. E aí, então eu fiquei meio em choque, tentando acalmar as crianças. A menina mais velha chegou machucada, né, após ter apanhado junto com os outros, porque as crianças se agarravam ao pai delas. Ele dizia para eles não soltarem e, sob a mira de armas, tiraram eles e colocaram em umas caminhonetes também. Então, bom, a primeira coisa que fiz foi ligar para ele, para a diretora do coletivo, para contar o que tinha acontecido. Agora sim, do primeiro eu não sabia o que fazer, do segundo, bem, como diz o ditado, né, caminho já trilhado. E depois liguei para a diretora e contei o que estava acontecendo. Imediatamente o pessoal da promotoria foi procurá-los, rastrear a área e tudo mais, já nos avisaram. A senhora já tinha me dado as características das caminhonetes em que eles foram levados. Ela já tinha me dito em qual. Tinham colocado ele porque eram 2, uma de uma cor e outra de outra, e era de tal cor. Levaram para subir, aqui estão subindo, então também liguei para a diretora e depois liguei para a esposa dele, porque ele era um dos que trabalhava.
Liguei para a esposa dele e ela disse: olha, preciso que você venha. Por quê? Então trouxeram as crianças da escola para mim. O que houve? É que levaram seu marido, o Jonathan, você acredita? E não, ela disse que não, que ela jogou a vassoura, porque onde ela trabalhava era para limpar os escritórios e ela foi embora. Ela já viu como estavam as crianças. Todos estavam machucados. Nisso, uma das minhas filhas chegou e os levou para serem atendidos ao médico. E então, estávamos preenchendo a ficha na comissão de busca. E já estávamos preenchendo a ficha. Quando nisso, era do meu celular, mas então nisso entra uma ligação no celular dela e eu atendo. Era o Jonathan. E perguntei se já tinham levado as crianças. Já te levaram as crianças? E eu disse: o que aconteceu? As crianças estão bem? Eu disse: bom, elas estão aqui. Mas e você? Onde está? Já está aí, parece que tiraram o telefone dela. Todos que souberam do caso de Jonathan acham muito estranho. É muito estranho que permitam que façam uma ligação depois que os levam. A prova está com Charlie. Ele nunca se comunicou depois disso. E Jonathan fez uma ligação. Ele só perguntou pelos filhos. Se estavam bem. Sim, eles já estão aqui. Estão bem? Bom, não estão bem, mas já estão aqui. O que aconteceu com você? Até aí? Nós não queríamos ir prestar queixa, porque depois de terminar de dar os dados para a comissão de busca, chegaram as mesmas caminhonetes que a gente já conhecia. Elas chegaram no terreno da frente e entraram no terreno da frente. Eles bateram no senhor, no meu marido, e o colocaram dentro de casa sob a mira de uma arma. Também pensamos que vinham atrás da gente, pensamos que vinham atrás do meu marido ou algo assim, e nos escondemos. É um pânico, um terror como você não imagina, porque já sabíamos quais eram as que tinham levado do meu marido. E de repente eles chegam e tiram o senhor da casa da frente. Ele saiu todo machucado, todo cheio de sangue, assim, porque tinham batido nele e tudo, e foram embora. Então a gente disse: e agora o que aconteceu? Ficou assim. E aí a gente foi embora para a casa da minha filha, onde estavam as crianças. Fomos atrás deles. Foi então que a promotoria me ligou. A dona Lupita já havia repassado meus dados para que pudessem entrar em contato comigo. E onde ela está? Acho que farei a denúncia. Não quero ir. Por quê? É porque aconteceu isso, isso e isso, mas você precisa ir. Então espere aí. Para eu concluir meu trabalho, preciso que você faça a denúncia. O promotor pediu para esperarmos em um lugar. Já eram cerca de 2:30 da tarde, 2 horas depois. Relativamente. Ele me disse que já tinham levado ele até quando o promotor nos alcançou. Quando ele chegou, já tinha o vídeo da hora em que levaram ele, de como levaram ele, e nos mostrou. Preciso que você vá fazer a denúncia, né? É que estou com medo porque aconteceu isso, isso, isso e isso. As mesmas caminhonetes chegavam no terreno da frente, entraram, tiraram o senhor e tudo, são as mesmas. E então já entrou também na pasta de investigação. Isso sobre o Jonathan, para isso eu vou voltar um pouquinho. Estou me referindo ao dia 29 de março. No dia 3 de março, a patrulha tinha detido o Jonathan e ele estava muito bravo. Porque, veja bem, como eu te disse, ele se dedicava aos filhos, ao trabalho ali mesmo, em casa. E, de repente, um dia, no 3 de março, ele não chegou. Liguei para minha filha e perguntei: oi, Jonathan não veio dormir? Você pode rastreá-lo? Ela é bombeira. Você pode rastreá-lo? Ela sabe, tem gente detida em Tlajumul. E agora, por quê? Então vamos para Tlajumul. E chegamos a Tlajumulco e a pessoa que nos atendeu disse que fomos para Barandila, onde a delegacia disse: como assim, vá para a promotoria de Tlajumulco? E então fomos. E desde que chegamos, eu vi muitas inconsistências na detenção dele. Porque se tem uma coisa que eu tenho, é que eu tenho tipo uma visão de águia, né? E eu estava vendo nos papéis que ele tinha na mesa, consegui ver o nome dele e eu estava lendo. E o promotor me disse que ele tinha sido detido porque estava com um carro roubado. E na folha eu vi que era uma caminhonete. Ele me dizia que era um carro cinza e na folha dizia que era um carro branco. Então, assim, as coisas não ficaram claras para mim. E ele percebeu.
Ele me perguntou se era casado. Respondi, sim, é casado. Então você não tem nada que fazer aqui. Por que eu não sou a mãe dele? Mas se ele é casado, quem tem que estar aqui é a esposa dele, não você. Ela praticamente me mandou embora e nós já fomos. Eu disse para minha nora que ela tinha que ir, já que a outra estava lá. E eu perguntava a que horas ele tinha saído para fazer uma recarga. Se dizia que tinham... O promotor disse que o tinham encontrado fora de um OXXO e na folha dizia 7. Então tinha coisas que não batiam nem a cor, nem o tipo, nem a loja, muito menos o horário. Também não. Ele saiu por volta das 8h30 da noite e, segundo informações, foi pego fora da loja por volta das 12h30 da manhã. De madrugada foi assim que ficou. Eles o soltaram, mas por quê? Quando ela foi vê-lo, disseram que já o tinham levado para a penitenciária. Qual o motivo de o levarem para lá? Foi pelo roubo equiparado, mas ele não deveria ter ficado sob investigação por apenas 72 horas. E eu disse ao senhor, quem é a parte prejudicada? É que é um rapaz e na folha dizia que era uma senhora. Ou seja, desde que eu estava vendo as coisas, tinha coisas que não batiam. Bom, ficou assim. No dia seguinte, eles já haviam levado para a delegacia. Ele foi levado para uma delegacia, onde seria realizada uma audiência em uma sala oficial. E deixaram minha filha e ela entrarem e disseram, desliguem o celular, desliguem o celular. Não podem usar o celular, não podem se olhar entre si, só vão se concentrar no que é a audiência. Então ela sai de lá por volta das 8 da noite, mas sai com uma ordem de se apresentar todo mês para assinar as medidas cautelares. Ele chegou em casa muito bravo, dizendo que não era verdade. Então eu acreditei nele porque eu estava vendo outras coisas no documento, diferente do que estavam me dizendo verbalmente. Então eu acreditei nele. Não é verdade? Eu não peguei nada para mim, não fui pega pelos policiais e me levaram e foi assim que ficou. Isso foi no dia 3, no dia 29, quando o levaram, né, que realmente fomos fazer a denúncia, isso ficou registrado no inquérito e eu já declarei que no dia 3 aconteceu isso e isso, que teve uma audiência. Então, entre as cópias que me deram depois da denúncia, o promotor me disse, esta é para você levar para as medidas cautelares. Porque na folha que você está me mostrando, é uma folha que deram para ele. Onde ele tinha que se apresentar, dizia que todo dia primeiro ele tinha que ir assinar e só isso. Eu fui levar para a polícia, para de ciências forenses, né, que sempre dão para o negócio do DNA. E isso era para o atendimento psicológico e faltava a de medidas cautelares. Eu disse, vou no dia primeiro para saber porque não está. O promotor me explicou e me disse, para que não emitam uma ordem de prisão contra ele. Que saibam que, se ele não se apresentar para assinar, ele tem um registro como desaparecido. Ah, ok. Eu mesma fui levar a folha que tinham me dado no inquérito, mas não quiseram receber. Antes disso, né, eu tinha visto no centro de detenções na internet e ele estava lá. Sim, ele estava. Eles pedem uma série de dados, pedem seu e-mail pessoal, só dados certinhos, você tem que colocar lá para que possam te mostrar o resultado. Se ele esteve detido e participou de uma audiência na sala de oralidade. Ao levar o documento para as medidas cautelares, me disseram, não está, não tem pasta de investigação. Mas sim tem, está aqui. Deixa eu checar. Não encontraram, olha, mas é que eu trouxe isso justamente para evitar que saia uma ordem de prisão. Olha, acabei de receber todos esses processos, deixa eu checar, venha na segunda-feira. Eu fui na segunda-feira levar de novo o documento e não encontraram, voltei na quarta-feira. Fiquei indo assim por uns 15 dias e definitivamente não. Eu dizia, mas por que você está procurando aqui se tudo deveria estar na rede? Mas eu já tinha verificado que ele realmente esteve detido. Inclusive, eu tenho as capturas de tela que eu mesma fiz mostrando que ele esteve detido em tal data, em tal lugar. Eles não aceitaram isso porque aparecia que ele nunca tinha sido detido. Parece que inventaram o crime para ele. Ele não esteve detido legalmente, como a gente costuma dizer, porque não aparece no registro. Depois procuramos de novo. No registro já não aparecia, procuramos de novo. Em medidas cautelares.
porque nunca consegui entregar o papel, nunca aceitaram de mim, porque eu nunca estive lá, isso foi em março. Mas difícil de tudo, isso são as crianças. E a ligação que ele fez antes de parar de se comunicar. A partir daí, sua esposa teve que começar a trabalhar em tempo integral. Sou a avó cuidadora. É bem difícil, porque te digo que eu os tinha ali, mas não os conhecia. Dar banho, ajudar nas tarefas, levar para a escola, levar para atendimento psicológico, onde os meses passavam, o tempo passava e as crianças já não queriam mais. Diziam que não, pois mudavam de psicólogo cada vez que iam. É que me fazem dizer a mesma coisa e dói muito ter que ficar repetindo tudo cada vez que tenho um psicólogo novo. O menorzinho, o de 4 anos, é alguém que... Não, um menino que não é expressivo, como se guardasse tudo para si. Ela ficou doente, tiveram que fazer uma cirurgia no intestino dela, porque inflamou tanto do estresse, da preocupação. E fizeram uma cirurgia nela. A mais velha via caminhonetes parecidas com as que levaram o pai dela. Inclusive, ela chegou para urinar nas calças. Na rua, o menorzinho se agarrava em mim e dizia: aí vem a caminhonete que rouba os pais, porque roubaram o meu pai. Ela ia ao templo e o via se mostrar pedindo a Deus que os maus devolvessem sua fé. O tempo tem sido muito doloroso, principalmente por causa deles, porque sentem culpa, a maior de todas. Ela se sente culpada por não ter conseguido defendê-lo, porque eu o deixei ir com manifestações de querer morrer, porque ela se sente culpada. Estão sendo tratados pelo psiquiatra, pelo psicólogo, pelo psiquiatra. Nós os levamos a oficinas, temos cuidado deles nesse sentido. E sou mãe buscadora, mas agora eu os procuro de vez em quando. Seu filho Jonathan era uma pessoa que se dedicava a cuidar da família e cuja única prioridade era trabalhar para dar uma vida melhor a todos. Não havia sinais de que ele estivesse envolvido em algo errado. Mas, ao contrário do caso do outro filho, desta vez a dona Phoebes infelizmente já sabia qual era o procedimento que precisava seguir. Lamentável, dependendo de como você queira ver, mas o medo de ter vivenciado de perto o que fizeram com seu filho era o que a impedia de continuar a busca. E é que as mães buscadoras estão expostas, como eu te disse no começo, a todo tipo de perigo. Desde serem ameaçadas, privadas da liberdade e algumas, infelizmente, até perdem a vida. É um caminho longo e difícil, onde elas mesmas correm o risco de desaparecer. Seu pai está na luta, filhos, escutem, seu pai está na luta. Nesse momento aparece uma nota dizendo que me encontraram em uma fazenda e havia pessoas detidas. Isso foi em setembro. Havia pessoas detidas. E, como mãe, a gente sabe ou sente. Tem coisas que a gente pensa quando o coração dá aquele aperto. Mas ficou só a notícia, só de que eles estão presos e que encontramos o rancho deles. Os meses passam e ninguém disse nada. Mas reaparece a notícia do rancho, onde não havia detidos, mas havia indícios de roupas, mochilas, sapatos, tênis, calças, coisas pessoais. E meu coração deu um salto como da primeira vez que encontrei algo no reino. E nós fomos onde já não havia mais nada. Eu tive que estar lá onde fomos convidados, onde nos deram a entrada. Aos coletivos, as mães que procuram, a imprensa para que vissem música. Sentimos como se fosse um teatro. Onde as pessoas começaram a nos revitimizar. Onde chegaram a nos dizer que queríamos prejudicar o governo, que era armação. Apenas nós que estivemos lá e temos um filho desaparecido sabemos do que se trata. Dentro dos indícios,
Eu esperava encontrar algo dos meus filhos, porque são 2. É muito estranho. O caso do Jonathan é bem estranho, pois ele fez uma ligação e até agora não deu as caras. E de repente, dentro do que começaram a nos mostrar, uma mochila com as características idênticas à mochila do Charlie, onde eu coloquei o recibo de luz para os papéis que estava juntando e ficou em investigação, até agora. Não nos deixaram vê-la em mais de um mês, não nos deixaram vê-la pessoalmente. Porque nesse tempo também outras autoridades federais assumiram o caso. E nos levam, que se está no CMSO, que se está na promotoria, que se levaram para o México. E de repente sai uma notícia dizendo que também não é verdade. Tomara que naquela mochila que ainda falta revisar estivessem os documentos do meu filho, ou pelo menos o recibo que eu coloquei lá. De acordo com Jonathan, definitivamente não encontraram nada que fosse parecido. Naquele dia eu vi ele sair, e sei que roupa ele estava usando e tudo, Charlie também. Eu sabia que roupa ele estava usando e tudo. A roupa a gente não viu entre as evidências, mas a mochila sim, e não, só eu mesmo. Muitas mães também identificaram coisas dos seus filhos. Já não nos deram mais. Estamos na mesma expectativa de quando nos disseram que iam nos ligar para dar os resultados. Também não nos ligam, também não nos disseram. Algo assim como cala a boca, não diga nada, porque já deu no veredito, então... Bem, agora a situação está ainda pior. De alguma forma, a esperança de saber que ela poderia estar lá. Não nos deram esperanças quanto ao DNA dos ossinhos, pois estavam muito degradados. E que era muito difícil que eles pudessem tirar alguma coisa. Esperando que realmente façam o trabalho deles, que algum cabelo coincida com o do meu filho. Os cobertores ficaram guardados. As roupas foram analisadas em busca de indícios como fluidos ou cabelo ou algo assim. Mas até hoje, de nenhum dos dois. Do Carlos, como eu te disse, ele saiu como tantos outros jovens para uma entrevista de emprego. Do Carlos, pelo menos a mochila indica alguma coisa. Mas do Jonathan, essa ligação é o que faz duvidar que ele possa estar em algum lugar trabalhando. Porque isso foi em março, abril, em maio. Uma amiga dele entrou em contato com a esposa dele e disse que não tinha querido dizer nada, para que ela não pensasse mal. Mas somos amigos desde o ensino fundamental e o que eu vou perguntar é, o que aconteceu antes de levarem ele? Eu conversei com ele. Ah, é? O que vocês disseram? E mostrou a conversa para ele. E disse para ele que tinham entrado em contato para que ele instalasse umas câmeras em uma casa de segurança. E que às vezes não, aí eu não me meto. Acreditamos que o levaram por ele ter se recusado a trabalhar. Mas até agora, também a angústia de saber se sim ou se não. Parece que, segundo as investigações, o Facebook do Carlos ficou ativo por um tempo, depois que o levaram, depois parou de ter atividade. E do Jonathan, definitivamente nada. Começando por aquela detenção que ele teve, que agora não aparece nos registros, não sabemos o que houve. E quanto ao desaparecimento, bem, ele está desaparecido, os dois estão desaparecidos. Charlie e eu. Vamos verificar o andamento dos nossos casos e processos? Eles pensam que nós devemos levar as informações, procurá-los e informá-los. Fiquei muito triste ao saber que nunca tinham procurado pelo Charlie. Porque fui pedir uma cópia do inquérito e o único que tinha era a denúncia. A ordem para o exame de DNA, o resultado do DNA e nada mais. E já tinham se passado anos quando eu tive que ir pegar a cópia do inquérito para uns trâmites que eu pensava em fazer. E eu percebi que nunca tinham procurado por ele. Na verdade, fomos nós que o procuramos, fui eu quem ficou procurando por ele. Em outros estados, em valas e no campo.
O que podemos pedir a vocês é que os procurem. Sabemos que são muitos, muitíssimos, e que a cada dia aparecem muitos mais. Isso não para. Estou apenas relatando a obra encontrada no sítio até o momento. Ainda há desaparecidos que entram em contato para ir trabalhar para os trabalhos bem pagos, muitos, e que não pedem formação ou experiência, e que tem muita gente. Isso de não acreditarem nos salários altos que oferecem, que não acreditem que aqui tem as pérolas da Virgem, são só armadilhas. No caso dos meus filhos, eu fico pensando... Eu penso por mim mesmo, achei que meus filhos eram espertos, mas acabaram sendo enganados. E assim acontece com muitos também. Com muitas moças, senhoritas, donas de casa, todas as pessoas que estejam em idade produtiva e que caiam nesse tipo de anúncio de empregos bem pagos, é a isca, nada mais. O salarão. E que não pedem experiência, né? Então é aí que eu entro. E sim, que não caiam nesses anúncios de empregos bem pagos, que não caiam na TVO, na Central Nova daquele lado, porque até lá eles chegam, que não caiam na TVO no aeroporto, porque até lá eles chegam. Também tem uns 3 rapazes de Monterrey que chegaram no aeroporto de Guadalajara, e até aí chegam. De onde for, de onde puderem cair as pessoas até aí. Que nós, como mães buscadoras, não desejamos a ninguém estar em nosso lugar. No meu caso, pessoal, eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo, muito menos que fosse acontecer de novo. Que não nos revitimizem, que não pensem ou julguem, que não digam, elas sabiam com o que estavam envolvidas. Charlie buscava uma vida melhor para sua família e Jonathan estava procurando trabalhos para fazer para poder sustentar sua família. Era isso também que ele estava fazendo. Que não nos julguem. Que não gritem com a gente. Que se solidarizem conosco, porque não sabemos quando nós teremos que nos solidarizar com elas. Porque aconteceu igual como aconteceu comigo, que eu nunca pensei que fosse acontecer. Que o medo não vai embora. Eu tinha dito que tiraram meu medo, mas também tiraram minha vontade de viver. Às vezes eu acordo e não quero amanhecer. Tem dias que eu acordo desanimada, que não quero me levantar. Meus filhos me dizem que eles são minhas pilhas. Eles ouviram eu dizer que estava sem pilha, mas era por causa do celular. Eu sou sua pilha. Eu sempre vou estar com você. E tem dias em que eu não quero acordar. Definitivo. A vida dói, a vida te muda. Jamais pensei que estaria buscando entre restos de carne humana e, simultaneamente, procurando uma parte de mim. Porque me levaram junto com eles. Ainda tenho medo. Ainda quero morrer. É assim que me sinto. E tem dias em que me sinto feliz. Porque ao procurá-los, encontramos muitos outros que pudemos devolver às suas famílias também. Isso me dá satisfação, de certa forma, mas a dúvida persiste. Ver o rosto das pessoas quando encontramos sua família. Nós o vimos no semáforo e em outro lugar, então voltamos. Às vezes eu penso se a vida nos colocou de alguma forma nessa situação, mas é muito doloroso. É muito doloroso procurá-los assim. Se você foi vítima de alguma injustiça e gostaria que seu vídeo ou seu caso fosse divulgado, pode me mandar um e-mail para o endereço correio@pepmistério.com.mx. Você pode me escrever pelo Facebook, onde me encontra como Pepe Mistério, ou então pelo Instagram, também estou como Pepe Mistério Documentários ou Pepe Mistério México.